graça e a paz do Senhor. A paz do Senhor. Todo mundo bem? Podem sentar em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus a alegria de estar aqui, o privilégio de estar convosco, primeira vez nesta igreja, celebrando ao Senhor e querendo em Deus ser bênção para a vida de cada um dos irmãos e para esse ministério. Bom conhecer o pastor Francisco Pires, apóstolo que lidera esta igreja e esse ministério, sua esposa a pastora Sirlênia. Deus abençoe, em nome de Jesus, pelo vosso carinho, simpatia, que a mão de Deus permaneça sobre vós. Conhecer esta igreja, bom conhecer o pastor Leandro, nos falamos algumas vezes, mas agora é que nos conhecemos pessoalmente. Deus abençoe sua vida e toda a igreja aqui, nesta cidade, nesse estado, nesse país. Bom rever o pastor Wagner da Costa, sua esposa a pastora Rose, que já nos receberam lá em Toronto 2 ou 3 vezes, né, pastor? Somos corajoso. Deus abençoe, obrigado, em nome de Jesus. Alegria rever pastor Carvalho Júnior. Deus abençoe sua vida, lhe prosperando sempre e muito. Que o Senhor o guarde. Pastor Jairzinho, bom te ver. Os demais, todos aqui presentes, que a graça do Senhor seja sobre vós. Bom rever meu filho. Nós estamos separados há 4 meses, ele está aqui estudando, e aí nunca havíamos nos separado nem uma semana. E aí de imediato, 4 meses assim, foi um processo tipo engolir um coco seco, tá? Foi um nó na garganta violento. Mas graças a Deus está funcionando, Deus tem nos ajudado. E é bom estar aqui. Bom, queridos, eu tenho 38 minutos e alguns segundos para compartilhar com você o primeiro momento da nossa reflexão, que vai se estender aí nos próximos dias. Os irmãos que estão acompanhando também pela internet, sejam bem-vindos. E veio ao meu coração, e eu acho que eu fui o camarada que mais deu trabalho para enviar o material para a apostila, não foi, pastor? Demorei para valer. Mas é porque eu estava num grande embate. Eu estava com, sabe, aquele dia, pastor Carvalho, pastor Wagner, pastor Francisco, que você tem as mensagens na mão, mas elas se misturam e você não sabe o que enviar, o que falar, dá aquele só misericórdia. E em último instante me veio ao coração que eu deveria estar falando com os irmãos sobre a questão da autoridade espiritual. Princípio de autoridade espiritual, que é urgente a igreja entender e colocar em prática. É urgente a gente romper com todo o princípio de deslealdade, de desobediência, de rebeldia, de voz altiva. E é urgente nós entendermos as consequências que nós sofremos na vida espiritual, ministerial, social, familiar, quando nós desconhecemos ou não praticamos o princípio da autoridade espiritual. Abra comigo sua Bíblia, então, por favor, Romanos capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 4, e aí vamos falar um pouquinho sobre esse assunto agora à noite. Amanhã, se o Senhor nos conceder, a gente dá mais uma sequenciada e Deus vai nos ajudando. Romanos 13 diz: toda alma esteja sujeita, submissa à autoridade superior ou às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Paulo não está falando de homens, Paulo está falando do exercício da autoridade. Isso está acima do homem, tá? E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade
resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador, para castigar o que faz o mal. Quem pode dizer amém? Como pode um guarda de trânsito, um policial rodoviário, de 1,70 m, franzino, pesando 70 quilos, parar um caminhoneiro de 1,90 m, pesando 140 quilos, lhe impor autoridade, lhe multar, às vezes reter o seu carro e obrigá-lo a obedecer uma lei? Qual é a explicação? Está no tamanho do homem? Está na autoridade que ele representa. Quando nós entendemos que a autoridade é mais do que a figura da pessoa, mas o que está por trás dela, aquilo que o respalda ou a respalda, nós passamos a entender o princípio de autoridade. Hoje é quinta-feira. Terça-feira, eu precisei resolver um problema da igreja no banco, já que eu viajaria para cá e não poderia deixar lá para alguém resolver. E não encontrei um estacionamento próximo ao banco onde eu pudesse parar, e quando cheguei numa farmácia tinha lá uma placa de estacionamento e eu entrei. Imaginei ser um estacionamento aberto ao público, pago, deixei meu carro e saí. Quando eu fui saindo, o rapaz que cuida do estacionamento falou assim: o senhor não pode parar o carro aí, porque o estacionamento aí é só para clientes. Eu falei com ele: mas tem uma placa aqui sinalizando. Ele disse: não pode, é só para cliente. Falei: então faz o seguinte, eu só vou ficar no banco 5 minutos, é só para cadastrar uma senha. E eu saio. Ele disse: não posso permitir. Acredite, eu não gostei. Eu tive vontade de chamar ele de ruim, de mal educado, de chato, mas ele era uma autoridade naquela área. Eu pedi licença, voltei, retirei meu carro e levei para outro lugar, porque naquele campo de ação ele era autoridade. É preciso entender isto. Wat Meni, cristão chinês, morto na prisão por causa do cristianismo, disse que a primeira coisa que um discípulo precisa aprender é sobre a autoridade, para seguir a orientação daquele que o discipula. Um grande consultor de mercado corporativo disse que todo discípulo, que todo homem precisa ter um mentor e um mentoreado. Um mentor que, além de ajudá-lo, vai exercer autoridade sobre ele. E um mentoreado que, além de ser ajudado, ele exercerá a autoridade aprendida. Porque o princípio de autoridade é uma escala de níveis na qual eu honro e me submeto a quem exerce autoridade sobre mim, exerço autoridade sobre alguém, e esse círculo de autoridade se pratica dia a dia, compreendendo o princípio da honra. O que é autoridade? Etimologicamente, direito de mandar, domínio, comando, força, soberania, potestade. Quem tem autoridade tem direito de mandar. Vamos observar no primeiro item aí que está na sua apostila,
sobre a fonte da autoridade. E aí eu quero começar lembrando que Deus é a fonte de toda autoridade espiritual. No Salmo de número 103, versículo de número 19, o salmista, reconhecendo essa autoridade de Deus e a origem de toda autoridade, diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Presta atenção. A expressão visão de reino é bonita, mas ela não pode ser mercadológica. Se nós não compreendermos que como igreja nós somos súditos de um reino, esse reino tem uma visão, tem um princípio, tem uma regra. E nenhum reino se estabelece sem autoridade. Então nós vamos começar compreendendo que o nome dessa escola chama-nos a atenção para o fato de que no reino existem normas, leis, mandamentos, códigos. Isso é autoridade. E submeter-se a essa autoridade nos leva a alcançar a proposta deste reino. Vou traduzir. Eu digo sempre lá no Brasil que as pessoas pensam que a Bíblia é um livro romântico. As pessoas pensam que a Bíblia é um livro novelesco. Por isso que o pastor Carvalho Júnior de vez em quando pontua aqui. Lá no Brasil a gente diria assim, perto da meia-noite. Por quê? Porque a gente analisa a Bíblia muito do ponto de vista emocional. O pregador pentecostal, de modo particular, e o brasileiro, que é bastante emotivo, porque o brasileiro é bastante emotivo, analisa a Bíblia mais para esse efeito momentâneo do impacto da palavra, da chave, do chavão. No entanto, eu consigo compreender a Bíblia como um código de leis, uma constituição. Eu sou brasileiro, mas no momento que eu pisei em território americano hoje pela manhã, embora eu seja brasileiro, eu passo a estar debaixo das leis americanas. Qualquer infração que eu cometa aqui, eu serei julgado segundo as leis deste país, sim ou não? Ok. Para isso eu preciso compreender normas e leis que devem me reger aqui, para que eu não as quebre. A Bíblia é um código, é uma constituição. Para quem? Para qualquer cidadão de qualquer nação que deseja se tornar cidadão do céu. Você vai morar no céu, você se tornou membro do reino de Deus, me tornei. Você quer ser súdito do Rei dos Reis? Quero. Aqui está a visão do reino. Aprenda o código de conduta do reino e você desfruta de todas as benesses do reino. Desobedeça e você sofre naturalmente as consequências da sua desobediência. O cidadão é brasileiro, mas morando nos Estados Unidos, e a partir do momento que ele ganha a condição de cidadão desse país, ele passa a ter privilégios dos cidadãos desse país. Sim ou não? Mas se ele quebra estas regras, ele sofre as consequências naturais da desobediência. Você quer fazer parte do reino de Deus? Quero. Ok. Aqui está a constituição do reino de Deus. A visão do reino de Deus está aqui. Você submete-se à autoridade desse reino e desfruta dos privilégios dele. Então, as pessoas pensam que a Bíblia é um livro ultrapassado, um livro sem validade para o nosso tempo, porque elas pensam na Bíblia como um livro de história, como uma novela, como uma poesia. Se começarmos a pensar na Bíblia como uma constituição que tem artigos, incisos, parágrafos de um reino, nós vamos perceber que a Bíblia é um livro da prática da autoridade espiritual. E se vivermos sob essa autoridade espiritual, teremos os privilégios
do reino de Deus. Amém? Então, a autoridade é originada em Deus. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 3, a Bíblia diz que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra da sua autoridade, pela palavra do seu poder. Ele cria o planeta Terra, o planeta está solto no espaço, não cai, não desorganiza, seu movimento de rotação não sofre inversão. Por quê? Porque o Criador deu uma palavra de autoridade e disse: você vai funcionar sob estas leis. E funciona. Agora, precisamos entender que Deus não apenas é a fonte da autoridade, como Ele delega a autoridade. Paulo diz aos Romanos, no texto que nós lemos, que não há autoridade que não tenha sido delegada, concedida, conferida por Deus. E aí tem um texto que me chama muita atenção, e eu acho que Pilatos ficou desnorteado com isso. Porque Jesus está preso, Pilatos é o cara que manda ali, o que ele determinar será executado. E ele olha para Jesus em João 19 e diz assim: tu não sabes que eu tenho poder para te prender e para te soltar? Olha a resposta: nenhuma autoridade te seria dada se não viesse do meu Pai que está no céu. Eu acho que até hoje Pilatos está tentando encontrar isso aí. Tu não terias autoridade nenhuma se o meu Pai não te tivesse concedido. Agora presta atenção. A autoridade de Deus, eu menciono aí no material que o irmão tem à mão, item de número 1, a fonte de toda autoridade, e menciono isso aí sublinhado. Deus tem autoridade direta. O homem tem autoridade delegada. No entanto, só é capaz de obedecer à autoridade que Deus delegou aquele que reconhece e se submete à autoridade do próprio Deus. Nós precisamos entender isso. O camarada diz assim: eu só obedeço a Deus. Aí Deus olha para ele e diz: então, ok, me obedeça, obedecendo o seu pai, obedecendo a sua mãe, obedecendo às autoridades instituídas, obedecendo ao seu pastor. Porque esse jargão só obedeço a Deus é característico de quem não está disposto a obedecer nem a Deus. Nem a Deus. Tem 4 figuras na igreja de Corinto. 4 grupos. Um grita: eu sou de Paulo. Grupo dos pioneiros, missionários, empreendedores, dos fundadores. O outro grita: eu sou de Pedro. Grupo dos tradicionais, dos mais conservadores, andou com Jesus. Que Paulo que nada, Paulo foi perseguidor. Pedro não, Pedro andou com o mestre, aprendeu direto de Jesus. O outro grita: nem Pedro nem Paulo, eu gosto de Apolo, fervoroso, intelectual, bom orador, expositor esplêndido. Aí tem um outro grupo que faz assim: ó, quer saber de uma coisa? Ninguém presta, eu só ouço é Jesus. Afinal das contas, não ouvia ninguém. Sabe o que Paulo diz para eles? O que posso dizer a vocês? Que sois espirituais? Não, eu direi que vós sois carnais, e vos tratarei como a carnais. Por que Paulo está pontuando aquilo? Porque ali
se revela uma igreja que não se submetia ao princípio de autoridade que deveria ser praticado no seio da igreja de Corinto. O pior é que todas as igrejas têm descendentes daquela estirpe de gente. Só Deus para nos ajudar no tocante a isso. Então, a fonte da autoridade é o próprio Deus. E vou lhe dizer um negócio. Vou lhe compartilhar um negócio. Não insista para que alguém se submeta à autoridade se ele já decidiu se tornar rebelde. O rebelde decidido não se submete à autoridade por causa do seu argumento. Uma das coisas que eu venho aprendendo, eu venho me preocupando muito com essa questão pastoral, tá, irmãos? Eu tenho estudado um pouco sobre esse assunto. O índice de pastores em depressão é altíssimo. Não sei se vocês sabiam disso. O índice de pastores cometendo suicídio é assustador. Isso é caso de pesquisa já. Tá? E venho orando sobre isso e estudando acerca disso. E uma das coisas que o Senhor vem me ensinando, e vem me ensinando algumas, o Espírito Santo dá umas aulas apaixonantes. E uma das coisas que o Senhor vem me ensinando é, não insista para que fique aquele que já decidiu ir. Essa foi uma das coisas que Deus me ensinou e não faz muito tempo. Não insista para que fique aquele que já decidiu ir. Por quê? Porque ele já não está reconhecendo a autoridade de quem a exerce. Se ficar, vai te dar dor de cabeça. Um obreiro chegou para mim e eu gostava dele, pastor Carvalho. Extremamente capaz, polivalente. Eu precisava dele. E ele chegou para mim, sentou na minha mesa e fez assim, orei alguns dias com a minha mulher e Deus falou comigo que o meu tempo aqui terminou. Eu perguntei para ele, Deus falou? Falou. Você tem certeza? Tem. Levantei, estendi a mão, Deus te abençoe. Vá em paz. Você não vai falar nada? Ele me perguntou, o senhor não vai falar nada? Eu perguntei, Deus falou com você? Falou. Depois que Deus fala, cabe eu dizer mais alguma coisa? É uma questão de autoridade. Se eu não estou mais disposto a reconhecer a autoridade de quem a exerce, quem não está disposto a se submeter à autoridade, está disposto a rebelar-se contra ela. E esse é um momento perigoso para nós dois. Então, que Deus te abençoe. Vamos lá. Deixa eu agilizar um pouquinho aqui, porque daqui até o final da escola, nós temos algumas coisas para o Espírito Santo ministrar o nosso coração. Eu quero ter o exímio cuidado de não ser duro demais com o seu coração em nenhum momento. Quero ter o exímio cuidado de apenas compartilhar a orientação do Espírito sem que isso lhe chacoalhe. Você conhece essa palavra, não? Chacoalhar? Isso é coisa lá da Bahia, tá? Não tem baiano aqui não, né? Então, de vez em quando eu usar o nosso vocabulário lá, eu vou traduzir para você compreender. Vamos lá. Segundo tópico da nossa apostila, e acredito que eu não consigo concluir esse segundo tópico hoje, mas vou começar. Vou abrir um parêntese para falar um pouco sobre o princípio da rebelião. Eu disse agora que quem decide não reconhecer uma autoridade está disposto a rebelar-se contra ela. Isso é uma lógica. Isso é uma lógica. Ok? Agora veja só. Apesar de Deus ser autoridade e nos ensinar princípio de autoridade, nós vivemos num mundo que pratica a rebeldia e a rebelião todo dia.
Obviamente que o reconhecimento da autoridade parte de um processo educacional, é pedagógico. Nossos filhos se submetem à nossa autoridade porque nós lhes ensinamos a tal. Sim ou não? Quem é pai ou mãe aqui sabe que filho gosta de fazer estardalhaço quando tem visita. Por quê? Porque isso expõe a tua autoridade. Isso te confronta. Quer ver um exemplo? Criança gosta de pedir o que o pai nunca deu quando a visita chegou. Porque negar ali é complicado. Criança gosta de espernear e fazer escândalo no mall. Porque ali ela te expõe a todas as pessoas. É mais ou menos assim, lá em casa somos só nós dois e você me vence. Mas no mall, todo mundo agora fica contra você. Isso é uma questão de autoridade. E a educação vai formando esta criança. Uma criança que sai com o pai e nunca conseguiu ganhar aquele brinquedo que ele precisa, quando chegar numa loja, vai pedir na frente do vendedor. Por quê? É uma questão de mentalidade capitalista. É difícil dizer não para o filho na frente do vendedor, porque a sua mente diz assim, você não dá porque não tem como pagar. Aí você é confrontado a provar que pode. Isso é uma questão de autoridade que, educando, se estabelece. Então, uma igreja precisa compreender isso, precisa ser educada nisso. Porém, quando se trata da autoridade espiritual e de rebelião, nós precisamos entender que há um princípio satânico em ação. Primeiro movimento de rebelião que a gente encontra na Bíblia, por incrível que pareça, acontece no céu, diante do trono de Deus. Isaías 14, na profecia para Babilônia, retrata o sentimento do querubim que diz: exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Há aqui, conforme nós observamos, o sentimento de alguém que está honrado, que é honrado, porque biblicamente Deus honrou a Lúcifer. Veja que em Ezequiel 28, na alegoria do profeta Ezequiel, Lúcifer é chamado de aferidor de medida. Sabe o que é aferidor de medida? Padrão de formosura, referência. Ou seja, quando Deus queria aferir o padrão de alguém, o querubim ungido era a referência. Tanto na profecia de Isaías quanto na profecia de Ezequiel, ele tem um trono, ele tem um reino. Mas o que ele quer é pegar o seu trono, o seu domínio, e elevar acima de todos os domínios e tornar-se semelhante ao Altíssimo. Então, a Bíblia diz que o Criador o repele, o expulsa, o derriba de lá. Só que a Bíblia mostra que ele traz consigo uma parte das hostes angelicais. E quando Lúcifer cai, ele passa a ser chamado de inimigo, Satanás, diabo, usurpador, serpente, caluniador. Aí você vai observar comigo, primeiro lugar aí, se quiser sinalizar, página 4 da sua apostila, a rebelião se caracteriza por inimizade, usurpação e calúnia. Todo movimento de rebeldia, de quebra de princípio de autoridade, está alimentado por um sentimento calunioso. O rebelde precisa arrumar uma calúnia para justificar o seu ato.
para usurpar da posição, para ocupar a vaga que ele deseja. Ele precisa estabelecer um ambiente de inimizade. É por isso que Paulo nos orienta, lá nas suas epístolas, que nós devemos evitar o contencioso. Porque o contencioso precisa semear inimizade para alcançar o seu propósito. Você já percebeu que toda pessoa que quer falar mal de alguém começa falando bem? Toda pessoa que quer falar mal de alguém começa falando bem. Para quê? Para sondar a sua opinião. Para saber qual o seu nível de relacionamento com a pessoa de quem ele vai falar em seguida. E ele vai convergindo para onde pretende de maneira muito gradual, processual, para te envenenar. Então, eu desenvolvi para mim um princípio disciplinar. Começou a falar mal de alguém, eu começo a cortar também. Outro dia o camarada me buscou numa capital do Brasil, eu já ia dizendo o nome da capital e está transmitindo pela internet, só o sangue da nova aliança. Internet hoje é um mistério. Daqui a pouco você está falando mais do que deve. O camarada me pegou na capital e nós teríamos aí uns 600 quilômetros de carro. Mas, irmão, não escapou ninguém. Ele começou a falar. Só que eu tenho um sério problema, irmão. Mas é um problema grave. Eu, com fome, só Jesus dá conta. Ah, mas não escapa da resposta de jeito nenhum. Eu com fome? Escapa não. Não escapa mesmo. E eu fui tentando administrar a fome, torcendo para a bendita churrascaria chegar logo, para a minha capacidade de tolerância aumentar. Mas ele começou a procurar uma churrascaria que ele disse que tinha que ser melhor, e a bendita da churrascaria demorou de chegar. Chegou um momento que a fome prevaleceu. Eu disse: irmão, faz um favor para mim. O que foi, pastor? Para de falar mal dos outros. Não, pastor, não, para. Sabe por quê? Porque hoje você está falando mal deles para mim. E amanhã você vai falar mal de mim para eles. Ele não me deixou com fome, porque ele também estava com fome. Mas por pouco eu não sacrifiquei meu almoço. Então, todo princípio de rebelião começa com calúnia e semente de inimizade. Eu preciso jogar o grupo que eu pretendo trazer para mim contra você. Porque só assim eu consigo me fundamentar. Vamos lá. Vira a página aí da apostila, por favor. A rebelião de Adão. Eu disse agora que Deus honrou a Lúcifer. O criou como aferidor de medida. E vou lhe dizer, sem medo de errar, que Deus honrou a Adão em níveis elevadíssimos. De tudo que o Criador determina que criar, ele diz: haja. Mas o ato da criação do homem foi diferente. Façamos. A expressão façamos indica que o Criador tocou, manuseou, trabalhou o processo da formação do homem. E o faz à sua imagem e à sua semelhança, e de ninguém a Bíblia faz essa menção. E depois de criá-lo à imagem e semelhança, ele compartilha da sua essência e coloca o homem como coroa da criação. E diz assim, e aqui eu preciso, não tem jeito, porque aqui eu preciso defender a posição da mulher. Porque o Senhor não disse a Adão e Eva, ele disse a Adão: de toda a árvore do jardim poderás, não está lá podereis, está poderás.
Segunda pessoa da conjugação verbal no singular. Poderás comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Não diz não comereis. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Eva é criada depois. O Senhor dá uma ordem no versículo 15 a 17, e no versículo 18 ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Pode observar que quando Eva come, o relato bíblico dá-nos a perceber que nada ocorre. Mas quando Adão come, os olhos de ambos se abrem. Adão quebra uma regra. Ele quebra um princípio. Deus estabeleceu um limite e Adão deixa de ouvir esse limite. E quando Adão come do fruto, a Bíblia diz que os olhos de todos se abriram, porque a serpente consegue convencê-los de que comendo o fruto eles se tornarão semelhantes ao Altíssimo. Então presta atenção aí, página 5 da sua apostila. A rebelião se caracteriza por desobediência à voz de comando. Desobediência à voz de comando. Foi determinado uma coisa e se pratica outra. Olha a relação de Deus com Saul. O Senhor diz a Saul através de Samuel, elimina tudo lá dos amalequitas, 1 Samuel 15, nada serve. Nada serve. Qualquer coisa deles é anátema, é maldita. O que Samuel faz? Perdão, o que Saul faz? Tem uma ideia mais brilhante do que a ideia de Deus. Para que exterminar tudo? Traz o rebanho. Mantém o rei vivo. Mais vale um rei vivo do que um rei morto. E traz. E chega para Samuel e diz, pronto está. Fiz tudo que o Senhor me ordenou. E Samuel pergunta, e que barulho é esse de ovelhas e vacas que eu ouço do outro lado da colina? Não, você não. Eu tive uma ideia melhor que a ideia de Deus. Deus não gosta de sacrifício? Eu trouxe o rebanho todo para sacrificar. Aí Samuel estabelece uma lei. Porventura tem prazer Deus mais em sacrifício do que em que se obedeça a sua voz? Porque o pecado da rebelião é pior do que o pecado da feitiçaria. Ou seja, aquele que não ouve a voz de comando está cometendo a quebra do princípio da autoridade. Amanhã a gente continua dentro dessa linha de raciocínio. Mas é preciso ter em mente que quem não ouve a voz de comando, e aí eu vou pontuar concluindo só mais um minutinho. Tem gente que não descumpre a voz de comando, mas desconstrói nos bastidores. Então, dá uma olhada no irmão que está do seu lado e diz para ele assim, vigia. Coloque a mão no peito, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, nos ajuda, nos socorre, nos cobre de misericórdia e nos prospera no teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor. A graça e a paz do Senhor. Todo mundo bem? Feliz? Grato? Aplauda o Senhor com alegria no seu coração. E aí, quem não tomou assento pode fazê-lo, por gentileza. Bom estar aqui, segunda noite desta escola profética, abençoadora. Muito agradecidos a Deus por seu cuidado, carinho, misericórdia, sua fala, sua palavra, sua voz.
utilizando-se dos seus servos para nos orientar, para que sejamos mais fortalecidos e abençoados em Deus. Gratos a Deus pela vida do pastor Francisco, pastora Sirlênia, gratos a Deus pela vida do pastor Wagner, pastor Carvalho, que Deus tem instrumentalizado para nos ensinar. E a todos os irmãos. Antes da leitura do texto, deixa eu falar com o irmão, quando terminar o culto, numa das mesas ali atrás, eu trouxe um livro que nós lançamos agora, Lágrimas, Fonte de Milagres. Este livro é um convite a uma vida de oração profunda. Na verdade, eu tenho aprendido que a maioria de nós ora por necessidade. E Deus é muito bom que supre as nossas necessidades. Mas Deus está procurando pessoas que orem não para que suas necessidades sejam supridas, mas orem porque querem ter relacionamento com Ele. Quando um leproso procurou para ser curado, 9 leprosos, ele disse, seja limpo. Eles foram limpos. Necessidades supridas. Um voltou e disse, Senhor, eu vim te agradecer. Ele disse, a tua fé te salvou. Além da necessidade suprida, ele ganhou salvação. Quando nós buscamos a Deus por nossas necessidades, Ele supre as nossas necessidades. Mas quando nós buscamos a Deus por relacionamento, Ele supre as nossas necessidades e nos dá muito mais do que nós pedimos, porque a gente passa a conviver com Ele. E isso também é reino. Isso também é reino. Esse aqui é do pastor Carvalho, eu vou devolver, senão eu coloco ali na mesa de novo. Obrigado, meu amigo. Então, nós precisamos ter isso em mente. E já que estamos falando de reino, visão do reino de Deus, o pastor Carvalho está falando sobre a unidade da igreja, tendo a igreja de Filipos como ponto de referência. O pastor Wagner está falando sobre venha o teu reino e os benefícios desta vinda do reino. Eu quero falar um pouco sobre a autoridade que se é exercida nesse reino. Eu comecei ontem, Romanos capítulo 13, versículo de número 1, foi o texto que eu li. Abra sua Bíblia, por gentileza. Toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Preste atenção nisso. Quem quebra o princípio de autoridade, será quebrado pelo princípio. Eu vou repetir. Quem quebra o princípio de autoridade, será quebrado pelo princípio. A própria autoridade reivindica... Obrigado. A própria autoridade reivindica, amém, a própria autoridade reivindica a submissão a ela. E quando eu disse ontem que quando a gente fala de autoridade, não estamos falando da pessoa que a exerce, mas do poder que ele representa. E aí eu dei o exemplo de um guarda de 1,60 m que consegue parar um caminhoneiro de 1,90 m. O respeito imposto não é pelo tipo físico, é pela autoridade que ele representa. Ok? Aí Paulo continua dizendo assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Ontem eu comecei falando aqui que a primeira aula que um discípulo precisa ter, ou a primeira lição que um discípulo precisa aprender, é a lição de submissão
à autoridade. Submissão é mais do que obediência. Primeiro nós temos que entender que a palavra submissão é uma composição de duas palavras que significam sob uma missão. Para que haja submissão, é preciso que haja uma missão e essa missão será reconhecida. Quando a Bíblia diz a mulher esteja sujeita ao seu marido ou submissa ao seu marido, não está dizendo que a mulher é menor do que ele, está dizendo que ela reconhece uma missão que ele tem e ela se coloca debaixo desta missão. E aí, se eu for tratar dessa questão, a gente muda um pouquinho do contexto e em algum momento isso vai ser tratado. Obediência ou a obediência está relacionada com presença. A submissão não depende da presença. A obediência é uma atitude exterior, a submissão é uma atitude interior. A obediência é uma questão de reação, a submissão é uma questão de convicção. Então tem muita gente que é obediente, mas não é submisso, obedece porque precisa mostrar serviço. Mas quando a autoridade vira as costas, ela não continua obedecendo, ou seja, deixou de ser submisso. Na submissão, você não precisa da presença de quem exerce autoridade para executar o que foi determinado. Você executa porque reconhece que ali está um princípio. Provérbios de Salomão, capítulo 30, versículo 27, Salomão dá uma aula para nós e ele diz assim: os gafanhotos não têm rei, os gafanhotos não têm líder, os gafanhotos não têm chefe, os gafanhotos não têm pastor, contudo andam em ordem e se repartem em bandos. Salomão está estabelecendo que os gafanhotos agem de maneira ordeira, organizada, sincronizada, porque eles têm um princípio. Quando nós somos guiados por conveniência, eu preguei sobre isso outro dia no culto de doutrina da igreja onde sou pastor, princípios ou conveniências. Quando nós somos guiados por conveniência, a gente olha para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, para ver se alguém está nos olhando, se é conveniente agir dessa maneira ou daquela maneira. Quando nós agimos por princípio, nós não olhamos nem para um lado nem para o outro, nós olhamos para dentro, porque há uma lei dentro de nós que diz você pode ou você não pode. Isso é uma questão de princípio. E eu disse ontem que Deus é a fonte de toda a autoridade. Deus não é apenas a autoridade, Ele é aquele que concede autoridade. Salmo 103:19, eu citei ontem, a Bíblia diz que o reino do Senhor está estabelecido em autoridade. E Jesus, eu mencionei ontem, quando conversa com Pilatos, diz: nenhuma autoridade te seria dada se não viesse do meu Pai que está no céu. E aqui, Paulo está dizendo que aquele que resiste à autoridade, resiste a Deus. Os cristãos da igreja perseguida no Oriente levam essa questão da autoridade tão a sério, que quando perguntaram a um cristão que estava na prisão, porque ele não reivindicava os seus direitos em corte internacional, ele disse: porque eu reconheço a autoridade que está sobre mim. Eu recebi um pastor norte-americano lá na igreja, para ministrar num congresso, e ele foi convidado para dar uma entrevista num programa de rádio de uma grande audiência. E foi na época que os Estados Unidos estavam empreendendo uma guerra aí na região do Oriente e o anti-americanismo estava em alta. O jornalista, muito respeitado no nosso estado, perguntou para aquele pastor americano: o que você, como americano, fala do imperialismo americano e da brutalidade, grosseria, usou um termo desse do seu presidente. Aquele pastor americano disse assim: eu não posso concordar com tudo que o meu presidente decide, mas eu não vim do meu país aqui para falar mal daquele que é autoridade no meu país. Ainda que eu não concorde com ele, eu oro por ele. Isso é princípio de autoridade.
No momento que eu me coloco para denegrir, ofender, magoar, ferir, contra-atacar a autoridade, eu preciso entender que mais do que ferir aquele que a exerce, eu estou ferindo aquilo que ele representa. Ou seja, quando eu firo o meu pastor, eu não estou apenas ferindo o meu pastor, eu estou ferindo a autoridade que ele representa. Quando eu firo o meu pai, eu não estou ferindo apenas o meu pai, eu estou ferindo a autoridade que o meu pai representa. Quando eu firo o meu governante, eu não estou ferindo apenas o meu governante, eu estou ferindo aquilo que ele representa. Deus é a fonte suprema de toda a autoridade. Você está me entendendo? Diga amém. Agora veja. Não obstante Deus ser a fonte da autoridade, a base da autoridade, o regulamentador do exercício da autoridade, e vou lhe mostrar lá na frente que eu não estou aqui defendendo abuso de autoridade, vou lhe provar biblicamente que quando a autoridade transgride, porque pessoas que exercem autoridade também transgridem, mas quando a autoridade transgride, o próprio Deus que concedeu a autoridade chama a autoridade a juízo. Você não vai encontrar ninguém que exerceu autoridade de maneira leviana que teve um final normal, feliz, estável, comum, como o das demais pessoas. Pode observar na história. Quem exerce autoridade de maneira leviana é chamado a juízo por aquele que é a suprema autoridade, o próprio Deus. Mas nós vamos chegar lá. Não obstante Deus ser a base, a fonte e o regulamentador da autoridade, há um espírito de leviandade, falei sobre isso ontem, e rebelião agindo no mundo. E aí ontem, eu gostaria que você voltasse aí para a página 4, eu falei um pouco sobre a rebelião de Satanás. E deixa eu dar uma lida em alguns pontos aí que eu passei ontem, bem direto. O princípio da rebelião, a insubmissão à autoridade de Deus, se deu com o diabo. Ou seja, a primeira cena de quebra de princípio de autoridade registrado na Bíblia ocorre, por incrível que pareça, no céu. E a autoridade afrontada é a autoridade do próprio Deus. Agora observe. O que leva Lúcifer a afrontar a autoridade de Deus? Ele não era honrado? Ele não tinha autoridade? Isso é muito interessante. Lúcifer tem um trono. O texto que eu mencionei aí cita que ele tem um trono. Exaltarei o meu trono. Se ele tem um trono, ele tem um território, ele tem um reino que está subordinado ao rei eterno, ao reino maior. Mas agora, Lúcifer não está satisfeito com a posição que ele ocupa e ele diz: exaltarei o meu trono acima dos demais anjos e serei semelhante ao Altíssimo. O que nos mostra que toda quebra de autoridade está relacionada com o desejo por mais poder. O que eu tenho não me satisfaz, então eu quero mais, e para que eu conquiste mais, eu preciso passar por cima de alguém. Elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Então nós vamos observar aqui uma ambição de Lúcifer na quebra da autoridade, não porque ele não tinha autoridade, porque ele tem um trono, ele tem um domínio, mas porque ele quer mais autoridade, e para isso ele está disposto a passar por cima de alguém. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. E aí eu mencionei ontem aqui que toda quebra de autoridade, toda rebelião se caracteriza por usurpação e calúnia. Usurpação e calúnia. É preciso tomar cuidado e lembrar que
toda a ação, aí eu falei posteriormente sobre a rebelião de Adão. Se o irmão analisar a queda do homem, em paralelo com a queda do querubim ungido, você vai perceber que a motivação é a mesma. O que motiva a queda de Adão é a mesma situação que motiva a queda de Lúcifer. Qual? O desejo de ser igual a Deus. Todo princípio de rebelião se dá quando eu desejo ocupar a posição que não foi concedida a mim. Aí preste atenção que eu vou abrir um parêntese. Quando é que ocorre uma divisão em qualquer sistema? Estou falando só de igreja. Em qualquer sistema, quando é que ocorre uma divisão? Quando aquele sistema passa a ter mais de uma visão. A palavra divisão é a conjunção de duas palavras do latim duo vision, duas visões. Só há divisão quando existem duas visões. Para que haja hegemonia, harmonia, organização e unidade, não podem haver duas visões. Daniel capítulo 10, ele diz assim, eu estava às margens do grande rio, e ele diz assim, eu vi um homem cuja aparência era de relâmpago, e o seu ombro era como berilo polido, e os seus pés eram como latão saído da fornalha. Aí Daniel diz assim, todos ouviram a voz, mas só eu tive a visão. Preste atenção. A visão não é para todo mundo. A visão é para quem tem o dever de cumprir a missão. A voz é para todo mundo. A visão é para quem exerce a responsabilidade de alcançar a missão. Então, quando é que a liderança se efetiva em qualquer sistema organizado? Quando todos ouvem a voz, compete ao líder comunicar qual é a visão. Compete aos liderados seguirem a visão que o líder teve. A grande tragédia no contexto espiritual da igreja, aí agora eu vou pegar pesado um pouquinho, é que nós estamos numa geração de líderes sem visão. Isso é uma tragédia. 1 Samuel capítulo 3 diz assim no versículo 1, naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes e o sacerdote estava cego. Nunca esse texto se pareceu tanto com a realidade da igreja como no tempo que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor é rara. Eu não vou tecer comentário do que está acontecendo com a palavra do Senhor nos púlpitos mundo afora. Não precisa, mas é uma tragédia. É uma tragédia. Eu estou ouvindo tanta barbaridade que chega a ser assustador. Tá? As visões eram raras, ou seja, não havia uma visão. E para piorar, o sacerdote estava cego. Eli. Então, vamos voltar para cá. O reino e a autoridade se estabelece quando há uma visão. E aí nós vamos perceber, voltando aqui para a apostila, que Adão cai exatamente onde Lúcifer caiu. Em quê? Na tentativa de ser igual a Deus. Quando é que ocorre a quebra do princípio de autoridade? Quando eu quero uma posição que não foi delegada a mim. Se não foi delegada a mim e eu quero, significa que eu preciso usurpar para conseguir. Aí eu quebro o princípio de autoridade. E falei ontem que a rebelião se caracteriza pela desobediência à voz de comando. Pastor Wagner disse há pouco, e eu pego o gancho, que onde não há voz de comando, não se realiza nada.
onde não há liderança, onde não há diretriz, se caminha em círculo. Então, às vezes nós não queremos liderança, porque nós queremos caminhar a bel prazer, mas um pensador americano já disse que Deus quis se fazer presente em todos os lugares e para isso estabeleceu pastores e líderes. É preciso ter isso em mente. Bom, vamos falar aqui de mais uma rebelião aí na página 5, a rebelião de Cã. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Tudo bem que Noé deixou de seguir uma orientação divina. O que foi que eu disse? Eu disse que Noé deixou de fazer o quê? Deixou de seguir uma orientação divina. Gênesis capítulo 7, versículo 7. A Bíblia diz que entrou na arca Noé e seus filhos, e a mulher, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Presta atenção, entrou na arca Noé, seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Qual é o problema disso? Olha o versículo 15. Versículo 13, no mesmo dia entrou na arca Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Só que quando chega o momento de Noé sair da arca, capítulo 8, versículo 15, Deus diz a Noé assim: sai da arca tu e tua mulher, e depois os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Vira para cá. Como foi que Noé entrou? Entrou Noé, os filhos, depois a mulher de Noé e depois as mulheres dos meninos. Na hora de sair, Deus diz assim: vamos corrigir? Sai você com a tua mulher e depois os teus filhos. Deus queria fazer de Noé o herói das mulheres. E Noé não entendeu. Aí o versículo de número 18 diz assim: então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. O Senhor estava dizendo a Noé: você entrou na frente, depois teus meninos e atrás sua mulher. Na saída você faz diferente, sai você com ela e depois os teus filhos com as suas mulheres. Noé não entendeu, saiu do jeito que entrou. Quando Noé planta uma vinha e embebeda, quem é que flagra Noé nu? A mulher ou o filho? O filho. Por quê? Porque quando você está no lugar errado, você quebra um princípio de autoridade. Cã, em vez de honrar o pai, desonrou, chacoteou.